Sabem, há histórias de lugares que não são gravadas em pedra, são escritas na lama, na água de um rio que não perdoa. E esta é uma dessas histórias. É a saga de uma comunidade que, simplesmente se recusou a ser arrastada pela corrente, numa busca, uma busca incansável por um sítio para chamar de casa. Ora bem, vamos começar com um pequeno enigma. Olhem para estes quatro nomes. O que é que eles têm em comum? Assim, à primeira vista parecem sítios completamente distintos, não é? Pois, a resposta é que são todos o mesmíssimo lugar. É incrível, não é? Cada nome destes é um capítulo na história super turbulenta de uma só cidade. Uma cidade que teimou em não se deixar levar pela água. Então, como é que uma cidade acaba com tantos nomes? Bem, a história começa com uma luta. Uma luta a sério contra a própria natureza. Foi uma busca de 27 anos por um bocadinho de terra firme. Vamos viajar no tempo, lá para 1723. A ideia toda partiu de um padre, o José Gama Dessa. Ele tinha esta visão e doou terras, até gado, tudo para erguer uma igreja para Nossa Senhora de Nazaré. E onde? Mesmo ali, nas margens do imponente rio Mearim. O começo parecia promissor, cheio de esperança. Só que o rio tinha outros planos. E o que vemos aqui é pura teimosia, a resiliência desta gente. É impressionante. A primeira tentativa, em 1723, foi o curral da igreja. O problema? Construíram-no num terreno baixinho, pantanoso. Estava-se mesmo a ver o que ia acontecer. 5 anos depois, em 1728, nova tentativa. Mudam-se para um sítio chamado, sítio. Mas o rio voltou a reclamar o que era seu. Só em 1750, pensem nisto, quase 30 anos depois, é que finalmente encontram um lugar alto e seguro. Finalmente a salvo. E para se ter uma ideia da gravidade, leiam isto. É de arrepiar. Estamos a falar de ruas inteiras debaixo de água, casas a serem levadas pela corrente. Toda uma vida de trabalho, de repente, destruída. Isto não era só um problemazito, era uma luta constante, diária, pela sobrevivência. Ok, então, com um lugar seguro finalmente encontrado, a luta mudou de campo. A batalha contra a natureza estava ganha, por assim dizer, mas agora começava outra. A jornada burocrática para criar uma identidade legal. Isto é super importante, porque uma cidade não é só um monte de casas. Precisa de um estatuto legal. E o caminho, foi longo. Vejam só, em 1833 torna-se oficialmente uma vila. Depois, um salto de quase 100 anos, e em 1924 já era suficientemente grande para ser cidade. Mas a identidade ainda não estava fechada. Em 1938, mudam-lhe o nome para Baixo Mearim. E só 10 anos depois, em 1948, é que chega o nome final. O nome que conta a sua própria história. Vitória do Mearim. Faz todo o sentido, não é? É a vitória sobre o rio. Mas pensam que a história acaba com a escolha do nome? Nada disso. A identidade de um lugar também está no seu mapa, nas suas fronteiras. E o mapa de Vitória do Mearim, esse também não parou quieto. É simples. À medida que a cidade crescia, começaram a surgir novos distritos à volta dela. É um bocado como uma família que vai crescendo e precisa de mais quartos na casa. É um sinal de que as coisas estão a correr bem, claro, mas também é o início de futuras mudanças no mapa. E chegamos a 1950. O ponto alto, por assim dizer, do território do município atingiu a sua dimensão máxima. Como se pode ver aqui, era composto por 4 grandes áreas. A sede, que é o coração, Vitória do Mearim, e depois mais 3 distritos, Juí, Lapela e Mata-Boi. Era um município grande e próspero. Pois, mas o que acontece quando os filhos crescem? Querem a sua própria casa. E foi exatamente isso que aconteceu. Esta tabela mostra tudo direitinho. Logo em 1952, Jejuí tornou-se tão grande que se separou para formar o seu próprio município. 7 anos depois, em 59, foi a vez de Mata-Boi fazer o mesmo. E por fim, em 1995, o distrito que sobrava, Lapela, foi, digamos, reabsorvido pela casa-mãe. O mapa, como se vê, mudou radicalmente. Portanto, depois desta confusão toda de sítios, nomes, fronteiras que encolhem e esticam, o que é afinal Vitória do Mearim nos dias de hoje? A resposta está neste número, simples, poderoso, 1. Depois de toda aquela expansão e depois de encolher, o município hoje é feito de um e apenas um distrito. E a esse distrito único dá-se o nome de Distrito Sede. Basicamente, é o núcleo, o centro administrativo de tudo, onde fica a Câmara Municipal, o governo local. É a forma final, consolidada, de uma cidade que demorou séculos a encontrar-se a si própria.
No fundo, a história de Vitória do Mearim é uma lição incrível de resiliência. Mostra que a identidade de um lugar não é uma coisa estática, é viva, mexe-se, muda de nome, de forma, mas a essência, essa persiste. E isto faz-nos pensar, não é? O que é esta odisseia, esta busca por um lugar, por um nome, por estabilidade, nos pode ensinar sobre as nossas próprias comunidades, sobre os alicerces, tanto os de betão como os de papel, dos sítios que chamamos casa?